sabedoria, fiquemos de pé e escutemos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Estejamos atentos. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois, começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, dos doutores da lei, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha, teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus, então, desceu com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente em tudo. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, idade e graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Fiquemos atentos à sabedoria do Senhor. Deus nos fala da família de Nazaré. Maria, José e o menino Jesus. Então há algumas coisas aí que a gente precisa saber para poder entender melhor esse Evangelho. Maria e José cumpriam a lei. E nesse cumprimento da lei, todos os anos, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Alguns dias permaneciam em Jerusalém
com muita gente que ia ao templo para festejar e celebrar a Páscoa. E o menino Jesus foi com eles. Porém, quando voltavam, eles estavam divididos, né? O grupo todo que tinha ido a Jerusalém, à medida que iam voltando, né? Iam ficando nas suas cidades, mas voltavam numa grande multidão, dividida em 3 grupos diferentes. Os mais novos, né? Os homens mais novos, vinham no grupo da frente. Por quê? Porque se por acaso aparecesse algum ladrão, algum bandido, alguém querendo fazer alguma coisa com as pessoas que estavam, né, voltando da Páscoa, esses que estavam na frente, por serem mais jovens e, portanto, mais fortes, com condições melhores de saúde e de força, iriam, né, proteger o grupo. No meio, segundo grupo, vinham as mulheres e as crianças. Então vinham primeiro os mais fortes que iam, né, com o escudo, como proteção. Logo depois, as mulheres e as crianças. E por último, vinham os homens mais velhos. Então a criança podia escolher entre ficar com o pai ou ficar no outro grupo com a mãe. Porém, Jesus tinha 12 anos. E na época, dentro da cultura e dos costumes judaicos, quando o garoto fazia 12 anos, ele era considerado adulto, responsável pelos seus atos. Mas não no sentido que nós temos hoje de adulto, de responsável pelos seus atos, mas ele era alguém que a partir dos 12 anos respondia pelos seus pecados. Até completar 12 anos, a responsabilidade dos pecados que o menino ou a menina cometesse era dos pais. A partir dos 12 anos, ele era chamado para fazer a leitura de um texto na sinagoga, num sábado, e a partir daí ele assumia a responsabilidade dos seus pecados. Os pecados que eram considerados contra as leis, né? Eram 600 e poucas normas, 600 e poucos artigos que o menino deveria começar a observar a partir dali. Então ele já tinha sido preparado na família, né? A própria família orientava a educação religiosa, moral, humana do filho, e com 12 anos ele fazia a primeira leitura da sua vida na sinagoga, e a partir daí ele assumia a responsabilidade pelos seus pecados. Na cultura judaica, isto permaneceu. No século XV, os judeus criaram um rito para dizer que a partir dali o menino já era maior de idade, ou seja, responsável pelos seus atos. Então, a partir do século XV, os judeus criaram um rito chamado Bar Mitzvah. Bar Mitzvah, ou seja, é o rito do mandato, o rito do mandamento, onde o menino recebe na sinagoga o seu kippah, e normalmente quando se faz essa festa com algum jovem, né, que passa a ter a maioridade na sinagoga, normalmente se distribuem kippahs, né, kippahs como esse, para toda a família, com a data e tudo, celebrando a maioridade. E ele então é chamado
para fazer a leitura na sinagoga. E depois é feita uma festa em casa, com comida, bebida, enfim, né? Então, este fato explica o quê? O menino podia estar com José lá atrás, com os mais velhos, ou o menino podia estar com Maria. Como os grupos iam mais ou menos separados, né? Por que caminharam um dia para poder perceber isso? Eles caminhavam o dia todo, pelo menos 32 quilômetros por dia, mais ou menos, é o que eles faziam de caminhada. Mas essa caminhada, voltando de Jerusalém para as suas cidades, elas observavam onde tinha água, então era possível parar. Porque não adiantava parar embaixo do sol. Tinha que parar num lugar onde tivesse água, onde eles pudessem repousar um pouco para continuar a caminhada. E quando terminava o dia, né, eles paravam a caminhada para poder dormir um pouco durante a noite e continuar no dia seguinte. Então as famílias se reuniam. O pai, a mãe, os filhos, as famílias se reuniam. Por isso é que eles só foram perceber no final do dia que o menino não estava com eles. Maria e José saíram dos seus grupos, se encontraram para poder encontrar um canto, né, para dormir. E aí, mas o menino está com você? Não. E eu também não. Então onde ele ficou? Aí toca um dia de caminhada de volta para Jerusalém para poder encontrar o menino. Chegando em Jerusalém, mais um dia inteiro procurando o menino. Onde ele estava? Foram na casa de parentes, foram de um lado, foram do outro. Onde é que foi parar esse menino? Por fim foram procurá-lo no templo, e ele estava lá sentado com os doutores da lei, perguntando e fazendo perguntas. E quando Maria e José chegam, Maria, né, como mãe, com todo o seu sentimento de mãe, mas menino, você não sabe que a gente está te procurando com tanta preocupação, com tanto zelo, com tanto cuidado, por que você fez isso? E a resposta de Jesus parece uma resposta mal criada, né? Mas por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tenho que estar na casa do meu pai? Mas não há nenhuma resposta de Maria nem de José. O que o Evangelho fala é que Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Por que Maria não fala nada? Porque quando foram apresentar o menino no templo, o velho Simeão disse a ela: olha, uma espada de dor transpassará o teu coração. Esse menino será para o levantamento de muitos e para a ruína de muitos também. O levantamento de quem? Daqueles que acreditarem nele, que o seguirem e obedecerem a sua palavra. E a ruína daqueles que não quiserem saber dele. Então a resposta de Jesus, que parece alguma coisa mal criada, não é mal criada, ele simplesmente está dizendo uma realidade. Quer dizer, essa é a casa do meu pai e é aqui que eu tenho que estar, junto com meu pai. Se a gente olhar isso com sentimentos simplesmente humanos, a gente acha que é uma grosseria de Jesus. Nossa, mas que indelicadeza, nossa, mas foi mal criado com Maria, nossa, mas desprezou José, nossa, porque nós estamos acostumados a olhar muitas vezes o Evangelho como coisa humana. Então emprestamos para o Evangelho e lemos o Evangelho com os nossos sentimentos humanos. E quando fazemos isso, normalmente interpretamos uma bobagem, uma besteira. O Evangelho
a gente deve lê-lo com o coração colocado em Deus. A gente deve ler o Evangelho de maneira que o Espírito Santo nos ilumine para poder entender de fato o que o Evangelho nos fala. Então você encontra algo importante aí no Evangelho, né? Jesus, que intuitivamente sabia quem ele era, talvez não soubesse com toda a clareza, mas no seu coração ele sabia. Assim como todos nós sempre soubemos que nos drogar, nos prostituir, nos embriagar não era correto. No nosso coração, todos nós sabíamos isso. Mas nós torcemos a verdade, não é? Por uma meia-verdade ou por uma mentira com cara de verdade e achamos que era por ali. Quer dizer, nós nos enganamos, né? Mas nós nos enganamos de maneira consciente. Nenhum de nós fez nada daquilo que fez inconsciente do que estava fazendo. No fundo do seu coração sempre havia lá um olha, né? No fundo do coração está a verdade, sempre. Essa verdade é plantada no nosso coração. Ainda que nós nunca ouvíssemos o Evangelho, ainda que nós nunca conhecêssemos a fé, conhecêssemos Deus, conhecêssemos a igreja, conhecêssemos a verdade, no nosso coração está a verdade. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus, pelo batismo nos tornamos filhos de Deus, mas a verdade está lá, né? É uma verdade que nos diz o que é certo e o que é errado, o que podemos fazer e o que não devemos fazer. Essa verdade que a gente pode chamar de moral natural. Moral natural. Toda pessoa sabe o que é certo e o que é errado. E, como também nos diz a Escritura, né, o Senhor coloca na nossa mão o bem e o mal. Está nas nossas mãos escolher o que nós queremos para a nossa vida, o bem e o mal. Nós nascemos e existimos para fazer o bem, mas se nós nos decidirmos por fazer o mal, é problema nosso. Vamos assumir as consequências daquilo que nós fazemos. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Plantou capim, vai colher capim. Plantou comida, vai colher comida. Plantou vida, vai colher vida. Plantou morte, vai colher as consequências daquilo que você plantou. Naturalmente a vida, o mundo é assim, né? Então, esse tempo que você passa aqui na comunidade, aquilo que você semear nesse tempo, você colherá ali na frente. Ai, irmão, mas é complicado. Ai, irmão, cai, não, irmão. Ai, não sei o quê. Bom, simples. Como é que eu vou saber? Como você vai saber? Você tem pregação do Evangelho, você tem leitura da palavra todo dia, você tem regimento interno, um documento escrito com toda a clareza. Faça isso, faça aquilo, isso se faz dessa maneira, aquilo se faz dessa maneira, isso aqui não se faz, aquilo não se faz. Está tudo claro lá. Se você obedecer aquilo, você vai viver bem. Você vai cumprir o seu tempo e vai sair daqui bem. Além disso, você tem pessoas. Você tem pessoas à sua frente, né?
Você tem o Siqueira aí na cabeça da comunidade toda, que busca dentro da humanidade dele, com as limitações dele, mas ele busca ser exemplo de vida para você. Exemplo de vida para você. Né? Então você tem alguém que mostra que tudo aquilo que está escrito ali é possível viver. É possível viver. Você tem os irmãos, nem sempre estamos aqui, mas frequentemente estamos aqui junto com vocês. É só observar, é só procurar, é só perguntar, é só buscar orientação. Só buscar orientação. Você não tem razão para carregar pecado nas suas costas. Não tem. Por quê? Porque você tem um padre à sua disposição. Não procura porque não quer. Não procura porque não quer. De vez em quando está lá, alguém falou de confissão, e fala, puxa, eu preciso mesmo, né? Uma coisa fácil, você não procura. Então, se você carrega o pecado, é problema seu. Problema seu. Porque você tem alguém que pode te renovar, alguém que pode restaurar a graça na tua vida. Você não procura. Vai responder por isso diante de Deus. É quem está sendo omisso em procurar, é você. Então veja, quanta coisa Deus coloca nas nossas mãos para que a gente use. Mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso individualismo, a gente tem a mania do, né, eu sei, e a gente não sabe nada. Com toda a nossa sabedoria, nós vamos para o fundo do inferno, não é? Nossa sabedoria humana, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, eu acho que o que eu sei é verdade, o que eu sei é isso, o que eu sei é aquilo. Não nos humilhamos para buscar aquilo que precisamos, que a gente acha que sabe. E por isso a gente vai se lascar. É o filósofo que dizia, eu sei que nada sei. Pois é, nenhum de nós sabe nada. Mas aprendemos juntos. Aprendemos no silêncio diante do sacrário. Quando o Senhor fala, ou melhor, quando a gente deixa o Senhor falar, né? Porque a nossa cabeça também fica falando uma porção de coisas. Para quem que eu dou ouvido? Para a minha cabeça ou para o Senhor? Né? Tem mais uma coisa que é importante nesse Evangelho. Olhar que José e Maria cumpriam os mandamentos, cumpriam a lei. Eles, como tantos outros judeus, todos os anos iam ao templo. Na festa da Páscoa, né? Pentecostes e na festa das tendas. Eram 3 festas importantes que os judeus celebram ainda. Era o dia de ir ao templo. Na Páscoa, Pentecostes, que era a festa da colheita, dar graças a Deus por tudo aquilo que havia sido colhido, né? Daquilo que tinha sido plantado, fruto do trabalho de todo mundo. Então, iam ao templo levar as primícias. As primícias eram os primeiros frutos. Plantavam o trigo, então as primeiras espigas de trigo que amadureciam eram colhidas, né? E essas primeiras, esse primeiro trigo era levado para o templo, eram as primícias da colheita, né? A mesma coisa na criação. Tinha as ovelhas, né? E tinha a época da criação das ovelhas. Então as primeiras ovelhinhas que nascessem, 2, 3, dependia das condições de cada um, eram levadas para oferecer em sacrifício no templo. Quem plantava frutas, a mesma coisa. As primeiras frutas que eram colhidas eram guardadas
para serem levadas ao templo, as primícias. E a festa das tendas. A festa das tendas que celebravam as tendas, né, que lembravam a caminhada do povo pelo deserto. Eles moravam em tendas. E num determinado momento, quando Moisés desce com as tábuas da lei a segunda vez, porque a primeira o povo tinha caído no pecado, e ele então quebrou as tábuas da lei. E derrubou e queimou e destruiu o bezerro de ouro. A segunda vez que ele vem com as tábuas da lei, ele vem trazendo essas tábuas da lei e constrói uma tenda de pano, né, que já é a chamada tenda da reunião, uma tenda de pano, para poder guardar nessa tenda de pano a arca da aliança, com as tábuas da lei. Então esta era a festa das tendas. Eram essas três festas que os judeus, que eram religiosos, né, porque havia judeu também como os católicos de hoje, né, que vai para a missa quando morre alguém, vai para a igreja quando tem um casamento, ou então quando tem um batizado, alguém convida, vai lá para ser padrinho, mas não tem consciência daquilo que está fazendo, né? Havia judeus da mesma forma, como tem hoje, judeu do mesmo jeito. Judeu que só vai na sinagoga quando é a Páscoa, só vai para a sinagoga no dia do perdão, mas não frequenta nada. Ele não vai todo sábado para a leitura da palavra, não vai todo sábado, né, para o rito que tem na sinagoga. Está cheio de católico assim, né? Está cheio de camarada que diz, mas eu sou crente, mas não vai à igreja nenhuma, não vai lá. Então um dos pontos é esta obediência à lei de Deus, obedecer à lei de Deus, conhecer os mandamentos e procurar ser fiel a esses mandamentos. E o grande mandamento do qual hoje nos fala a palavra, né? Honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. E Deus nos dá a graça de ter pai biológico, quem nos fez, junto com a nossa mãe, mas também nos dá a graça, como tradição na igreja a gente vê isso, nos dá a graça de ter um pai espiritual, aquele que pode nos conduzir na vida espiritual, aquele para quem nós devemos ter o coração aberto e que nos ajuda a caminhar, Esta deveria ser a função, esse deveria ser o lugar dos padres, né? Os padres, o padre da paróquia, sei lá, né? Religioso, enfim. Esse deveria ser o lugar do sacerdote, do padre na vida dos cristãos. Mas muitas vezes o padre está mais perdido que o cachorro que caiu na mudança, coitado, e para orientar o que se ele não consegue orientar nem a vida dele. Infelizmente ele é assim. É uma consequência da má formação, uma consequência da imaturidade com a qual muitos são ordenados, né? Então, e é o que a gente vê no mundo, não é? Quanto menino e menina aí de 15, 16 anos que a gente vê aí carregando filho. O que é que vai sair dessa criança? Uma criança de 16 anos vai conseguir educar outra criança? Não vai, porque não amadureceu ainda. Não tem tudo aquilo que precisa para poder educar um filho. Por isso você vê uma sociedade toda desequilibrada. Toda desequilibrada, né? Enfim, a igreja coloca para nós tudo aquilo que nós precisamos na nossa caminhada. É só olhar um pouco a história da igreja, a tradição da igreja e ver como é que as coisas são. Como as coisas são, né? A igreja é hierárquica, ela não é democrática. A igreja é hierárquica.
como a família. Como a família. A família também é hierárquica, pelo menos deveria ser, nem todas. Mas a família é hierárquica, né? Você tem o pai, a quem cabe toda e plena e total responsabilidade. Depois você tem a mãe e os filhos, né? Segundo a leitura, onde São Paulo diz: maridos, amai as vossas esposas como vocês amam os seus próprios corpos. Amar a esposa como eu me amo. Ou seja, se eu não me amo, evidentemente que eu não vou conseguir amar essa mulher que é minha esposa. Não vou conseguir amar os outros, amar o meu próximo. Porque eu não estou bem comigo, não estou resolvido comigo, né? Não tenho o que eu preciso para viver a minha vida com equilíbrio, com honestidade, uma vida com justiça, uma vida com amor. Eu não vou conseguir fazer isso com os outros. Por isso eu encontro lá na Escritura, desde Gênesis, quando Deus diz: e os dois se unirão e serão uma só carne. Então, o sacramento do matrimônio dá esta graça. O homem e a mulher, unidos em matrimônio, se tornam um só. É como se fossem as duas metades da fruta, né? Que eu ajudo, tem a fruta inteira. Então, o sacramento do matrimônio concede essa graça, que os dois sejam uma só carne. Não são mais dois, mas uma só carne. Isso é o que o sacramento do matrimônio faz. Inclusive, o sacramento do matrimônio, ele se consuma. A graça é derramada no momento em que marido e mulher se relacionam pela primeira vez após o matrimônio. Aí é consumado o sacramento. Por quê? Porque nesse momento, de fato, os dois se formam uma só carne. O próprio corpo, o físico, né, do homem e o físico da mulher possuem uma forma tal em que eles se completam. Se completam. E esta uma só carne só é possível por causa do sacramento do matrimônio. A graça vai acontecer nessa hora. Fora disso, quando a gente, vai por aí, etc., vai encontrar uma dona aí para poder viver uns momentos de prazer com ela, não acontece essa graça de ser uma só carne. Porque falta o quê? Falta a graça de Deus. E por isso está aí o pecado. Não tem graça de Deus, mas tem a desgraça. E onde é que está a desgraça? A desgraça está aí, simplesmente é um usando o outro como objeto. Relação, sem nenhum outro tipo de sentimento, sem mais nada. Por isso que é impossível também a gente imaginar, segundo a palavra de Deus, segundo a igreja, é impossível imaginar dois homens formando uma família. Não tem como. Não tem como. Não tem como os dois serem uma só carne. Não tem graça de Deus, não tem bênção. É contra a natureza. É uma relação não normal, é uma relação que não é natural. Portanto, não tem graça de Deus. A família só é possível homem e mulher. Mas como hoje tem tanta coisa, que é absurda, tanta coisa que é abusada. Por exemplo, você fala em comunidade. O que o pessoal entende hoje por comunidade? Uma favela, um lugar onde tem um monte de gente
pobre, onde tem bastante gente desajustada, onde tem muito problema, onde tem muita violência, nós chamamos aquilo de comunidade. É contrário, totalmente contrário ao que a palavra de Deus fala quando fala de comunidade. Tem nada a ver, nada a ver. Então percebe a ação do inimigo, fazendo com que as pessoas acreditem naquilo que não é verdade? É a mesma coisa chamar de família 2 homens ou 2 mulheres que vão viver juntos e vão adotar uma criança, ou vão arrumar uma barriga de aluguel para ter a criança, sei lá, né? Isso não é família. Então, família não é a reunião de um grupo de pessoas, não é isso. Família é um grupo de pessoas, sim, que tem um compromisso. Um compromisso de entrega, um compromisso de educação dos filhos, um compromisso de amor, onde, né, no casamento só funciona quando um está disposto a fazer o outro feliz. Por que o casamento hoje não funciona? Por que um tanto de gente casa e separa? Porque o indivíduo vai casando procurando ser feliz. Eu vou casar para ser feliz. Então eu vou casar porque aqui na casa do meu pai e da minha mãe está enchendo o saco, não dá mais. Então a gente casa e uma forma de eu sair daqui. E casar para isso é furado. O casamento nem acontece, a graça nem é derramada. Nem é derramada. Não, eu vou casar para ser feliz. Não vai ser feliz desse jeito. O casamento não vai dar certo. Vocês não vão aguentar a carregar o fardo do matrimônio. Não vão aguentar. Mas o casamento dá certo quando eu me caso para fazê-la feliz. Ela se casa para me fazer feliz. Isso supõe morte. Isso supõe morte. Eu tenho que morrer para muita coisa minha para que essa mulher seja feliz. Ela tem que morrer para muita coisa dela para que eu seja feliz. Quem quiser ser meu discípulo, quem quiser me seguir, morra para si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz é isso, é fazer com que o outro seja feliz, é dar a minha vida para que o outro seja feliz. Não tem outra forma, não tem outra maneira, não tem outra receita do bolo. É essa, a receita é essa. A gente casa para fazer o outro feliz. Quem casa e continua sendo egoísta, fazendo do seu jeito, né? E exigindo que a mulher engula atravessado, porque tem que ser assim, porque eu sou homem, porque não sei o quê, blá, blá, um monte de bobagem, não é feliz. E o casamento não vai para frente, não dura. Não dura. Mas é a mentalidade que o mundo passa hoje. Né? Eu tenho que procurar o meu prazer. E buscar o meu prazer muitas vezes significa sacrificar o outro. Buscar o meu prazer muitas vezes significa atrapalhar a vida do outro, machucar o outro, ferir o coração do outro. Submeter o outro a tudo aquilo que eu quero para ter prazer. Isso não funciona. Isso é semear infelicidade. Isso é semear morte. Deus coloca nas minhas mãos a vida e a morte. Eu escolho a morte para fazer o meu prazer, fazer aquilo que eu gosto. Mas ela tem que aceitar. Ela não tem que aceitar. Você aceita também. O lado dela não. Então, você não pode exigir que aceite o seu. Os direitos são iguais. A mulher não é menos do que o homem. Mesma linha. E Deus deu um profundo sono a Adão, retirou do lado uma costela e formou o corpo de Eva. E quando Adão acordou, ele olhou e disse:
carne da minha carne, osso dos meus ossos. Olha aí, os dois são uma só carne. Ele retirou do lado. Mostrar o que com essa figura? Né? Mostrar que a esposa, mulher, ela caminha lado a lado com o homem. Ela não está embaixo, ela não é inferior. Ela caminha do lado. E os dois caminham juntos, olhando numa mesma direção. Na mesma direção. Não tem outra coisa. Não tem outra. Por que tanta coisa hoje não caminha bem entre os casais? Porque o marido quer uma coisa, a mulher quer outra. A mulher larga a casa porque ela quer estudar. Larga da casa porque ela quer estudar. Mas a mulher tem a capacidade de estudar, administrar a sua casa, manter a casa do jeito que precisa. É graça de Deus, está na mulher, está no feminino fazer isso. Está no feminino fazer isso. Está no masculino também integrar-se nessa dinâmica e os dois se ajudarem. Os dois se ajudarem nas coisas da casa, os dois se ajudarem na limpeza da casa, os dois se ajudarem no cuidado dos filhos, na educação dos filhos. Não tem reunião na escola, não vai você, isso é coisa para a mulher. Não é não, não é não. Os dois devem estar. Os dois. Porque precisa dos dois, marido, mulher, pai e mãe, para poder tornar uma criança, ou fazer uma criança equilibrada. Equilibrada. Você vê tanta gente desajustada por aí hoje, por quê? Porque o pai se mandou e largou tudo nas costas da mãe. Por mais que a mãe faça esforço para ser pai e mãe, ela é mãe. Ela é mãe. Por mais que ela se desdobre, ela não consegue encher o vazio da figura do pai na vida do ser humano. É impossível. Não tem como. Não tem como. Só você olhar para Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Deus é família. Deus não é um sozinho. É um só Deus, sim, mas em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E que não são três deuses, são o mesmo Deus. E vem de Deus este modelo da família. Vem de Deus. Então, quando a gente se coloca egoisticamente no canto da gente, egoisticamente a gente busca fazer o que dá na nossa telha, o que dá na nossa cabeça, do nosso jeito, o resto que se dane, porque eu vou fazer assim, porque é assim, porque não sei o que, a gente vai se lascar. Vai se lascar. Então, viver em comunidade, né? Viver partilha. Viver a partilha. Viver a partilha. Por isso a gente tem tanta reunião, por isso tem tanto encontro, por isso tem tanto. Para a gente se ajudar mutuamente. Para se ajudar mutuamente. Viver em comunidade também significa morrer para mim. Tem um camarada lá com um dormitório que infelizmente ronca. Mas será que eu ronco também? Eu não sei. Né? Saber conviver às vezes com o defeito do outro, com a falha do outro. Se eu puder ajudá-lo a corrigir, eu vou ajudá-lo. Mas se eu não puder ajudá-lo a corrigir, eu também não posso humilhar, pisar em cima do outro. Porque o outro tem determinado problema, porque o outro tem uma determinada deficiência, principalmente no nosso caso, né? Porque o sujeito já bebeu tanto que queimou um monte de coisa aqui dentro, então ele não é mais uma pessoa normal, ele tem falhas, ele tem deficiência.
Tem coisas que ele não consegue fazer, tem coisas que ele se explica 300 vezes, vai continuar explicando, ele não consegue entender. Ter paciência, né, com aquele que está chegando ruim, aquele que está chegando que não anda, aquele que está chegando e que fede por causa da bebida, por causa da droga, por causa de tudo aquilo que ele já viveu, ele fede. Eu também cheguei assim. É só olhar, assim pronto, né? É a história de olhar para o próprio rabo, né? Ficar olhando para o rabo dos outros é fácil, mas olha para o seu. Veja as suas deficiências, veja as suas falhas, veja o quanto você muitas vezes é incômodo na comunidade. Veja como você atrapalha os outros. Saber conviver bem é amadurecer. Saber acolher aquele coitado que está chegando naquele dia. Eu também fui acolhido. Acolhido com amor, com carinho. Ninguém me fez um monte de perguntas. Ninguém ficou procurando saber o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer. Você foi acolhido. Eu vou acolher aquele que está chegando. E eu sei que é difícil. É difícil sim. É difícil sim. Mas Deus nos dá aquilo que se chama amor para poder acolher. Acolher. Então, revejam aí as suas cabeças, as suas ideias. Vejam a importância de acolher os outros como você foi e continua sendo acolhido na comunidade. E quando vem alguém que está lá para baixo, está todo arrebentado, todo estragado, todo atrapalhado, todo fedorento, se você não chegou assim, dê graças a Deus. Teu fundo de poço não precisou chegar nesse ponto. O dele, infelizmente, precisou chegar ali para poder quebrar a crista, né? Quebrar o orgulho. Precisou. Eu vou ajudá-lo, não fui ajudado. Esses princípios, né, se transportam para casa, esses princípios se transportam para a família, é a mesma coisa. A mesma coisa. De repente chega um momento da vida, a esposa fica doente, a esposa tem aí um câncer, a esposa tem um outro problema de saúde e ela não é mais a mesma pessoa. Ela tem problemas, ela tem limitações, ela tem dificuldades. Você tem duas possibilidades, não é? Ou você cresce na graça, cresce no amor, continua amando aquela mulher, ou o que a maioria faz, né? Chuta o pau da barraca e vai procurar outra. Vai procurar outra que dê a ele todo o prazer que ele está procurando. Pois é. Deixou de crescer. Deixou de crescer. Ou o marido fica com uma série de problemas, de dificuldades, precisa de apoio, precisa de, sei lá, precisa de ajuda, já não tem mais as condições para caminhar como precisava, ou tem outras limitações piores, não é? Você tem duas escolhas, ou permanece com esse marido, né? E cresce na graça diante de Deus, ajudando e fazendo tudo que você pode fazer, ou cresce na desgraça, chuta o pau da barraca e vai viver a tua vida. Inferno para você. Não tem meio termo. Para Deus não existe meio termo. Ou é vida ou é morte. Ou é céu ou é inferno. Não tem outra coisa. Ou a gente é feliz ou é infeliz. Não tem como ser meio, mais ou menos. São princípios que são plenos. Feliz e infeliz. Não tem metade aqui, metade ali. Ou eu sou feliz ou eu não sou. Ou eu entrego para Deus, né?
no amor pelas pessoas, no amor pelo irmão, no amor pela esposa, no amor pelos filhos, no amor pelos pais, eu não me entrego. Não tem metade. Não tem metade. Como não tem meio morto. Como não tem mulher meio grávida. Ou está grávida, não está. Ou está vivo, ou está vivo, ou está morto. Não tem metade. Não, mas, como a gente ouve por aí, não, mas se eu usar só um pouquinho de droga, não tem problema. Pois é, ou é vida ou é morte. Usar um pouquinho só vai demorar um pouco mais para morrer, mas eu fiz a opção pela morte. No caso do adultério, a mesma coisa, né? Eu fiz a opção pelo pecado. Não é pecado. Não tem mais ou menos. É pecado. E tantas outras coisas que nós fazemos, não é? Levados pelo nosso egoísmo, nosso individualismo, a busca do nosso prazer, porque não queremos morrer para Deus. Nos conduz para a morte. Maria guardava todas estas coisas no seu coração e que nós também, né? Com a proteção, a intercessão de Nossa Senhora, possamos olhar para esta mãe e também guardar as coisas do nosso coração. Guardar no coração não é como se a gente guardasse alguma coisa dentro do baú, né? Põe dentro do baú, fecha e deixa lá. Não, não é isso. Não é isso. Guardar no coração significa viver essas coisas, viver esses valores, viver a graça de Deus, viver a nossa vocação, do jeito que ela tem que ser vivida. Não é do jeito que eu quero, mas do jeito que Deus me propõe. É aquilo ou não é aquilo, não tem metade. Ser esposo, ser pai, é ser esposo e ser pai. Ser esposa e ser mãe, é ser esposa e ser mãe, não tem metade, né? Quando um casal, de fato, né, casou, e o sacramento foi válido, e num determinado momento da vida surge alguma dificuldade, somos os dois uma só carne, né? Porque ela está doente, porque ela não consegue mais uma porção de coisas, porque ela está muito dependente, porque está não sei o que, simplesmente a gente se separa. É como se você pegasse um facão e cortasse metade. Você corta metade e joga fora. Ficou metade só. E não dá para viver sendo só metade, hoje a gente é inteiro, não. Não tem como ir só metade para o céu ou para o inferno. Você vai para o inferno, vai inteiro. Não vai ser um pedaço, inteiro. Vai para o céu, vai inteiro. Não vai ser um pedaço. E tem mais um monte de coisa que a gente poderia tirar desse evangelho de hoje, né? Mas busquemos essa fidelidade. Fidelidade. Fidelidade é graça. Fidelidade é a vontade de Deus na nossa vida. Irmão, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus você sabe, está escrita no seu coração. Deus sabe o que Ele quer de você e Ele escreveu no seu coração a vontade dele. No silêncio, né, na oração, no silêncio, diante do sacrário, Deus revela a vontade dele para a minha vida. Diante do sacrário, no silêncio, Ele revela. Se eu estou atento, né, vigilante, atento, olhando tudo que vai acontecendo na minha vida, eu descubro a vontade de Deus também. Mas ela se revela de maneira especial durante o meu silêncio na oração. Por isso que eu falei para vocês, né, de rezar o terço para acabar logo, porque tem que almoçar, você está perdendo a oportunidade. Você está deixando de escutar Deus, está deixando de crescer em Deus naquele momento, está deixando de crescer.
E porque você não quer crescer, você força a barra para que todo mundo faça igual. Você força a barra para que todo mundo reze correndo. Você força, você está atrapalhando a vida dos outros. Olha, então, além de carregar o seu pecado, você leva os outros a pecar junto com você. E vai carregar o pecado dos outros nas suas costas também. Isso é com relação àqueles que chegam para ser acolhidos. Isso é quando você murmura contra uma orientação. Você não gostou daquilo, aí você vai na orelha do outro e você leva o outro a pecar com você. E vai ser responsável por esse pecado, porque você induziu o outro a pecar com você. Dizer, né? Puxa, não basta os meus pecados carregar um dos outros, quem faz isso carrega os outros também. É responsável. Então procuramos olhar o Evangelho, procuramos ser família, né? Ser família significa sermos irmãos uns dos outros, nos acolhermos, nos amarmos, sabermos nos perdoar uns aos outros. Às vezes a gente discute, a gente briga, a gente machuca o outro, a gente ofende, a gente fala uma bobagem que não precisava ter falado, e depois aquilo fica dentro e a gente faz, e agora, o que eu faço com isso? Meu irmão, em nome de Jesus, perdão porque eu falei aquilo, eu te machuquei, perdão. Não é desculpa, não é desculpa. Desculpa é muito delicado. Pedir desculpa é coisa do fresco. Homem de Deus, mulher de Deus pede perdão. Se somos comprometidos com o Evangelho, nós pedimos perdão. Pedir perdão é em nome de Jesus, para que o perdão de fato seja realidade. Seja realidade. Mas, irmão, pedir perdão, mas e depois? Como é que faz? Eu tenho que ficar conversando, eu tenho que ficar junto, eu tenho que ficar não sei o que, não. A tua obrigação é pedir perdão. Peça perdão. E às vezes, para que se possa viver bem, muitas situações assim de filho, né? Filho com mãe, filho com pai, para que a coisa às vezes fique bem, um irmão com outro, uma irmã com outra. É bom que cada um fique lá e o outro fique lá. Para que a gente possa estar e continuar se amando e se perdoando. E chegar junto, sai faísca. A gente se machuca de novo. Então, fica para cá, fica para lá. A gente se cumprimenta, a gente se saúda, a gente se abraça no final da missa, mas sem se machucar, sem se ofender, procura ficar cada um no seu lugar. Perdoar não significa que agora eu vou ter que estar junto, vou ter que estar abraçando toda hora, vou ter que... Não é isso, não é isso. Não é isso. Pedir perdão, sim, mas para que esse perdão seja vivido, a gente só vai se falar, né? 2, 3 vezes por ano, no dia do aniversário, no dia do Natal, no dia da Páscoa, a gente vai dar bom ano novo para o outro. Estão vivendo bem assim? Estão. Estão continuando a se amar, só fazendo isso? Estão. Continue. Porque muitas vezes você entende errado o perdão. Eu perdoei, não significa que eu tenho que estar junto ali o tempo inteiro. Não é bem assim. Então, peçamos a Deus essa graça de ser família. Ser família com o pai, com a mãe, esposa, mãe, pai, filhos, não é? E se amando. Os filhos honrando os pais para ter vida longa. Os filhos honrando os pais, obedecendo, etc., não é? Para ter a graça de Deus e perdão de uma porção de pecados. Essa
essa obediência aos pais, e se honrar o pai e a mãe, nos traz essas duas graças, a graça da vida longa e a graça do perdão dos pecados. Então, não tenhamos nenhuma barreira, nenhum obstáculo que nos impeça de fazer isso, né? Concluo dizendo que a igreja é uma hierarquia, e nesta hierarquia, como na família, né? Nesta hierarquia nós temos o Papa quer dizer papai, né? Pai, papai, no sentido bem afetivo, inclusive, né? O Papa. Depois, abaixo do Papa, você tem os bispos, que tem essa mesma paternidade na sua diocese. Depois você tem os padres, que tem essa mesma paternidade na sua paróquia, na sua comunidade e nas comunidades religiosas, né? Você tem o superior, o abade, o prior, enfim, né? Que ocupa este lugar de paternidade na comunidade. Infelizmente, não é? Com tantas coisas modernas na vida religiosa, por causa de uma série de conceitos aí, se passou a considerar a pessoa que está na frente como um coordenador. Quem está à frente de uma comunidade religiosa não é o coordenador. O coordenador, ele coordena numa função, tem uma reunião, tem um encontro, tem alguma coisa, ele vai coordenar o grupo para que a coisa caminhe com equilíbrio e se chegue a algum resultado. O coordenador faz isso. Mas na frente de uma comunidade religiosa, seja ela monástica ou instituto religioso, instituto missionário, você tem o superior. O superior ocupa às vezes de pai. Então a igreja é assim e a sociedade também é assim. O pai com sua função, a mãe com sua função. Nenhum dos dois é superior ou inferior. Os dois estão no mesmo plano, no mesmo nível. Têm a mesma responsabilidade diante da sociedade como testemunho, diante dos filhos como pai e mãe como exemplo. Então, a igreja é assim. Que a gente não gosta da ciência, mas é desse jeito que o Senhor constituiu a igreja, é desse jeito que a igreja acontece e funciona, né? Nas comunidades religiosas se busca também viver esse clima, esse ambiente de família. Que o Senhor nos conceda a graça e que a Sagrada Família, Maria, José e o menino, né, sejam esse modelo de família na nossa vida, na nossa comunidade e na sociedade. Sem família não existe sociedade, existe confusão. E a família é a célula mãe da sociedade. Quando as famílias estão vivendo equilibradas até onde é possível para o ser humano, não é? Quando as famílias estão fazendo o que devem fazer como família, a sociedade caminha bem, encontra seu equilíbrio e seu caminho. Mas quando a família começa a inventar outros tipos de família, a sociedade está se envenenando. Peçamos a Deus essas graças, né, de ser família. Amém. Amém. Professamos nossa fé. Página